Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Agora é 1h40 da manhã. Uma palavra de Deus para o seu e o meu coração. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. A Bíblia diz: quem está em pé, cuide-se para que não caia. Meu irmão, minha irmã, estamos vivendo no tempo do fim. O Senhor Jesus está para arrebatar a igreja a qualquer momento. É tempo de zelo, de temor, de vigilância. É tempo de ficarmos mais perto de Jesus, mais calado, mais na Bíblia, na oração, fugindo de tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é perverso. Porque a Bíblia diz: quem está em pé, cuide-se para que não caia. Nós temos o exemplo na Bíblia de um homem chamado Josias. E Josias, ele fez algo tão forte, tão exemplar, tão poderoso, que nem Samuel, nem Saul, nem Davi havia feito. A Bíblia fala no segundo livro dos Reis, capítulo 23, que nunca houve um homem tão íntegro e puro como Josias. Porém, meu irmão, depois de mais de 50 anos, de uma liderança ilibada, de uma liderança exemplar, de uma liderança louvável, digna de ser seguida, este homem, este mesmo rei, mesmo com toda essa prerrogativa, esse homem entra no templo e vai para o altar oferecer sacrifício que não era da alçada dele, não era do ofício dele, porque aquele ofício era dos sacerdotes, a ponto dos sacerdotes o cercar e dizer: não faça essa loucura, você não foi chamado para sacrificar, você foi chamado para ser rei, e a sua história é bonita, mas ele arrogantemente, prepotentemente, soberbamente se atreveu e foi para o altar sacrificar aquilo que Deus não lhe chamou para sacrificar. Foi também abatido na hora, porque a Bíblia diz que a lepra nasceu na sua testa e a partir daquele momento ele ficou leproso, perdeu o reinado, terminou tristemente a sua história lá no acampamento dos leprosos, morreu lá. Mais de 50 anos de liderança, não vigiou no finalzinho e pagou um preço muito alto. O homem segundo o coração de Deus, Davi, o próprio Senhor Deus diz: achei a Davi meu servo, e com meu santo óleo ungi. Este homem, por um momento da sua vida, por vários momentos foi vitorioso, um homem abençoado, de oração, com o mesmo sentimento de Deus. Porém, em uma das ocasiões que devia ir para a guerra, ficou no seu palácio descansando. Desejou Batseba, prostituiu com ela, adulterou com ela e a engravidou. E em consequência ainda manda matar o seu marido Urias. Caiu. Meu irmão, este homem deixou uma grande tristeza em Israel e a espada nunca saiu da sua família, porque Deus cobrou também caríssimo do descuido de Davi. O homem mais sábio de todos os tempos caiu também. O mais sábio, se não se cuidar, cai também. Quanto mais temor, mais sábio tu és de verdade.
porque a Bíblia diz, 1 Reis capítulo 11, versículo 14, versículo 4, que na velhice as muitas mulheres, perverteu o coração do rei Salomão. E ele começou a adorar o Deus delas, começou a se curvar diante do Deus delas. E ele então se desviou do Deus verdadeiro, caiu, pagou um preço terrível também por sua queda. Então, meu irmão, minha irmã, tomemos cuidado, porque todos nós estamos suscetíveis a cair. Todos nós, se não vigiarmos, podemos ser tombados em alguma esquina dessa vida. O homem segundo o coração de Deus caiu, o homem mais sábio caiu. Josias, que governou mais de 50 anos, exemplarmente, não vigiou no final de sua vida, foi oferecer o que Deus lhe chamou e ficou leproso. Nazireu nasceu para vencer, mas também deixou de vigiar e caiu. Sansão, Juízes capítulo 13, versículo 5, porque eis que conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Mas começou a flertar com Dalila, brincar com a prostituição, com a fornicação, e caiu. Todos conhecem o preço terrível que Sansão pagou. Está na Bíblia. Então, nazireu, se não vigiar, também cai. Você pode jejuar o mês inteiro, o ano inteiro, consagrar, mas se você não vigiar, por isso que Jesus diz, vigiai e orai. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Contra o pecado não tem diálogo, contra a carne não tem diálogo. A Bíblia diz, fuja. O homem mais puro e perfeito de todos não se cuidou e também caiu. Adão. Gênesis 2,17. Da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal, dela você não come, porque o dia que você comer, morrerá. E aconteceu o que Deus falou. Eva foi enganada, enganou Adão, e ambos tombaram, caíram, e levou toda uma posteridade também a cair. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, de mim, de você, possamos estar aos pés de Jesus todos os dias, clamando por misericórdia, bondade, clamando força para vencermos. A desobediência também nos tomba. Então disse Saul a Samuel, pequei porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. 1 Samuel capítulo 15, versículo 24. Ouviu o povo e não ouviu Deus. Samuel disse, vou fazer uma viagem, vou ficar uns 7 dias. Você reúne o povo, mas não sacrifica enquanto eu não chegar. E Samuel demorou mais do que o previsto, e o povo começou a pressionar Saul, celebra, sacrifica para a gente ir embora. Os medianitas, os inimigos, os filisteus vêm vindo aí, se aproximando, e ele ficou pressionado, e precipitou e sacrificou, enquanto a ordem era, não sacrifique enquanto eu não chegar. Foi ele sacrificar, Samuel chegou. E ele então perdeu o seu reinado, perdeu o comando do povo de Deus, porque Deus tirou por causa da sua desobediência. Saul então foi tombado, tristemente. Jesus disse
para Judas, com um beijo traz o filho do homem? Lucas capítulo 22, versículo 48. O versículo 47 diz: estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. E o beijou, beijo da traição. O beijo mais triste que se pode ter notícia foi esse aqui. E quando ele beija o Senhor Jesus, o chama de mestre, de amigo, e os principais dos sacerdotes então mira Jesus e prende ele naquela noite. Mas antes de prender, Jesus sussurra no ouvido de Judas no versículo 48: amigo, com um beijo traz o filho do homem? Que tristeza para Judas. Quantas pessoas traindo o Senhor Jesus por um beijo, por uma oferta, por seja lá o que for, estão traindo o Senhor Jesus. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim também. Que Deus nos guarde, nos poupe do inferno. Judas foi suicidar. Ele não aguentou o eco da voz de Jesus no seu ouvido: amigo, traz o filho do homem com beijo. A mulher também cai se não se cuidar. Segundo Coríntios capítulo 11, versículo 13, Paulo diz: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Meu irmão, a mensagem de Deus para nós é: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Os melhores que passou pela terra, na Bíblia, provaram a amargura, a dor, a angústia do pecado e a queda. E quando um homem, uma mulher de Deus cai, não prejudica só ele, prejudica a sua casa, sua família, sua esposa, a família da sua esposa, seus filhos, sua família, a igreja, prejudica tanta gente, é venenoso, é veneno mortal. Te cuida, meu irmão, minha irmã, que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos estar vigilantes, que possamos estar de pé e não nos estribar na nossa força, no nosso conhecimento, na nossa vaidade desta vida, que possamos confiar em Jesus, no Espírito Santo, no Deus Pai Todo-Poderoso, que possamos viver essa santa Bíblia aqui, Bíblia de estudo de John Wesley, que possamos estar vivendo esse Evangelho em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Te cuida, meu irmão, a coisa é séria. Alguns ainda conseguem se levantar depois, mas outros não conseguem se levantar nunca mais e vão para a perdição eterna, como Judas, como Saul e como outros. Deus te abençoe e te ajude a caminhar com fidelidade para que possamos morar no céu. Um abraço.